Pode ficar à vontade, Alexandre. Tá certo, obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e gostaria de mais uma vez agradecer por nós podermos estar aqui estudando um pouquinho o Evangelho, porque essas oportunidades são únicas, são elas que nos auxiliam no dia a dia. O crescimento, nada mais natural do espírito, né, vem da religiosidade que vai nos ensinando a sermos melhores uns para com os outros, a compreender que sempre é necessário uma ponte para a qual nós possamos ultrapassá-la e conseguir os nossos intentos. E a ponte para alcançar a evolução espiritual é o semelhante. É onde está o meu semelhante que eu, caminhando rumo a ele, eu consigo então superar as minhas dificuldades, eu consigo aprender o que é o amor, a fraternidade, a piedade, a amorosidade. Então por isso que nós devemos, eu sempre gosto de colocar como exemplo esses filmes que nós assistimos, essas literaturas, né, ficção, principalmente D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assistia aquele desenho. E aí eu sempre lembrava de quando eles levantavam as espadas e diziam assim: um por todos e todos por um. E é isso que todos nós aqui na Terra devemos fazer, devemos entender, que é um por todos e todos por um. Quando todos nós entendermos essa ideia, a evolução se fará de uma forma mais proveitosa e harmoniosa para todos nós que estamos aqui. E foi por isso então que eu selecionei hoje o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o item 2, A Vida Futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objetivo das principais preocupações do ser humano sobre a Terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Vamos conversar um pouquinho já desse primeiro parágrafo. Para nós que buscamos lá, e assim como também o Evangelho nos traz os ensinamentos do Cristo, para nós que vamos lá buscar todos os seus passos, desde o início até o final de sua passagem aqui, física, para conosco, nós percebemos então, a partir de hoje, que a doutrina espírita vem clarear para nós aquele caminhar, que ele sempre falava da vida futura. O tempo inteiro ele estava chamando a nossa atenção para a vida futura, para a vida espiritual, para o nascer de novo. Cada um conforme as suas obras, o caminhar que devemos ter para a vida, para a verdade. Desde criança, no qual ele encontra com a sua mãe, então, lá no templo, e a sua mãe estava apavorada porque ele havia, assim, saído de perto deles e foi parar no templo. Ele é encontrado lá depois de aproximadamente 2 dias, e aí então a mãe fica apavorada e pergunta: mas meu filho, o que aconteceu? Por que você se afastou de nós? E aí ele então fala com tanta tranquilidade: que isso, minha mãe? Eu estou aqui na casa de meu pai, eu estou em comunhão com meu pai. Não sabíeis que eu preciso estar na casa de meu pai? Mais ou menos assim, não lembro das falas como que está escrito lá, mas ele tranquiliza sua mãe dizendo assim: eu estou em comunhão direta com o pai e eu preciso então buscar a casa de meu pai. E nós também precisamos buscar a casa de nosso pai, principalmente a verdadeira, que é a espiritual, que é então a vida futura. Mas muitos, às vezes, entendem essa vida futura como mesmo aquela que simplesmente vamos ter ainda aqui na vida material.
Mas a vida futura que o Cristo sempre nos chama a atenção é para a vida espiritual, a verdadeira que todos nós somos, para que nós possamos nos desapegar dessa material, para que nós possamos então nos ligar a tudo que vale a pena trabalhar neste plano terreno, para que na vida futura, nessa vida espiritual, nós tenhamos lá bonificações, que nós tenhamos lá paz na consciência, que nós tenhamos lá felicidade e que nós tenhamos lá também créditos. E como que nós vamos ter tudo isso na vida futura, na vida espiritual, que é após o desencarne de cada existência? Como que nós vamos conseguir ter todos esses créditos lá? Buscando compreender que a Terra, a nossa passagem aqui, ela é efêmera, que ela passa muito rápido, que tudo aqui precisa ficar aqui e que nós podemos usar sim para um bem comum, que nós devemos trabalhar, que nós devemos estudar, que nós devemos nos aproximar das leis de Deus. E, infelizmente, a maior parte de nós só consegue entender tudo isso a partir da dor. E então é preciso que venham os flagelos, tanto os flagelos naturais físicos, quanto também os flagelos morais em nossas vidas, que são o quê? As expiações. É preciso que as expiações venham mais cedo ou mais tarde para fazer com que compreendamos que precisamos superar as nossas dificuldades, precisamos nos transformar moralmente, precisamos então separar os pontos de vista e escolher aquele ponto de vista que é o que realmente vai fazer com que eu seja feliz. Porque nós estamos em uma fase que o Evangelho chama de sensações. Tem um pouco de instinto também, mas tem mais sensações. Eu vou explicar. Em mundos primitivos, nos quais a gente não tem consciência da nossa existência, nós agimos mais pelo instinto, tal qual os animais. Mas quando estamos já em um mundo de provas e expiações, nós já temos mais consciência das coisas e aí então nós começamos a ter as sensações, os prazeres da comida, os prazeres da sexualidade, da sensualidade, dos poderes temporais e de tantas coisas efêmeras na Terra. É o que primeiro então a gente abraça porque a gente sente alguma coisa. E aí então se porventura o que a gente sente aparentemente é bom, a gente então acredita estar feliz. E quando a gente tem uma sensação, principalmente da dor, principalmente da ingratidão, da amargura, das dificuldades físicas, psicológicas, a gente se acredita triste e infeliz. Inicialmente é assim. Quando vem então os sentimentos? Vem mais ou menos no fim dos planetas de provas e expiações, quando estes estão buscando se transformar em regeneradores, planetas regeneradores. Mas aí então, nós praticamente estamos neste momento de transição. E é por isso que tem tantos conflitos. Nós estamos querendo nos desapegar desses prazeres terrenos, das sensações e buscando, de alguma forma, nem que seja através dos prantos, buscar deixar entrar os sentimentos, que é estes que vão nos transformar, que é estes que vão fazer com que reconheçamos de verdade o segundo ponto de vista, e é esse que vai fazer com que também nós possamos aceitar o outro em nossas vidas, caminhar junto conosco e ir conseguindo, então, o sacrifício que é mais agradável a Deus, o do orgulho. Porque o que nos impede de aceitar a igualdade? Mesmo que uns estejam em posições sociais inferiores e outras superiores. Mas o que nos impede de nos aceitar todos como irmãos, todos iguais? Porque nós podemos observar que na sociedade, quem tem mais valor? Aqueles que vestem terno e gravata, que têm condições materiais boas, que têm bens materiais, que têm poderes temporais. Essas pessoas, quando têm então este poder dessa maneira, quando eles chegam nos lugares, as portas se abrem. Mas agora chegam lá pessoas mais simples, de profissões mais simples, mais humildes,
digamos assim, humildes materialmente falando. Deixe essas pessoas chegarem então nas lojas de shoppings ou em outros lugares, nos bancos, para ver se são atendidos do mesmo jeito. Não são. Por causa disso. Porque nós ainda vemos essa coisa no qual eu sou melhor do que o outro porque eu tenho mais do que o outro. E a partir do momento que o outro está me alcançando, eu começo então, de alguma maneira, nem que seja só mentalmente, a buscar impedi-lo. A partir do momento que ele está cutucando, então, chegando perto do que eu tenho de riqueza, do que eu tenho de beleza, ou do que eu tenho materialmente falando, aí ele já se torna um empecilho. Nós ajudamos, sim, nós temos essa vontade de ajudar, e nós até conseguimos, mas enquanto as pessoas estão abaixo de nós, a partir do momento que elas estão começando a se igualar ou ficar acima, nós vamos lá e tentamos puxar o tapete. Isso é o orgulho, que não deixa com que nós entendamos o sentido de igualdade e de fraternidade. O que é diferente nos mundos felizes, o que é diferente nos mundos celestes, e o que também já vai ficando diferente agora em um mundo regenerador. Porque nestes mundos o que acontece? Nós já vamos entendendo o outro por igual, independente se ele veste terno ou gravata, se ele tem condições materiais, se ele tem bens materiais, e é aquilo que é mais simples. Todos têm o mesmo valor. Ninguém tem a falta do necessário, porque ali não tem o que advém do orgulho, que é o egoísmo. Ali todos então buscam ajudar uns aos outros. Cada um ainda tem as suas conquistas conforme a sua inteligência. Tem uns que têm mais e tem outros que têm menos. Os que têm mais buscam fazer com aquilo que eles têm de mais auxiliar os que têm de menos, trabalhando recursos para estes, melhorando então as condições na sua cidade, no seu planeta, para estes que têm menos. Diferente de um mundo de provas e expiações, onde que aqueles que têm mais só buscam melhorar para si mesmos, só buscam trabalhar as leis para si mesmos. Tudo tem de estar do melhor para os que têm mais. Para os que têm menos, tem de ser do jeito que está. E se nós formos observar, não mudou muito desde a época do Cristo até os tempos atuais, onde que na época do Cristo os camponeses viviam miseravelmente. Quem viviam melhores? Senão muitos gentios, os fariseus, né? Os sacerdotes, os doutores das leis, os cobradores de impostos. Estes viviam melhores, mas o restante, os camponeses ou os artesãos, viviam em situações miseráveis porque eram explorados. Desde os sacerdotes até César, estes os exploravam. E até hoje, então, as leis ainda favorecem os mais fortes. Mas nós sabemos que a tendência é ir melhorando, é o sentido de igualdade ir chegando. A partir do momento que nós começamos, então, a acreditar em Deus, a ter a nossa fé em Deus, gratidão por tudo que Ele nos dá, que Ele nos oferece, e trabalhando, então, essa igualdade que nós já vemos no mundo. Tem tantos países por aí que os que estão como governantes, por exemplo, eles abdicam de muitas coisas. Muitos abdicam de muitas regalias. Muitos vivem até como pessoas simples, em pequenos apartamentos, em pequenas casas. Muitos vão, por exemplo, para o trabalho ou para o seu gabinete de bicicleta ou de ônibus. Isso nós já encontramos em vários países. E até aqui no Brasil já tem alguns exemplos. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque nós estamos começando a reconhecer que nós, para podermos crescer, nós temos de trabalhar valores cristãos, que são os de igualdade, fraternidade e principalmente igualdade entre todos nós. E aí então eu separei um texto que é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. Eu gosto sempre dessa casadinha, né? Kardec e Chico, porque em ambos nós podemos ali completar um ao outro. Eu já vou chegar aqui na leitura, mas antes eu vou dar um exemplo do livro Boa Nova. Um exemplo de leitura
da passagem de Joana de Cusa. Nós temos uma lição grandiosa naquela mulher, no qual ela tem o seu marido, ela tem a sua vida conjugal, e aí então ela tem dificuldades ali para fazer com que o marido reconheça no Cristo um Messias, reconheça no Cristo um Salvador, reconheça no Cristo um ser que tem uma filosofia de vida que pode então mudar tudo, que pode transformar tudo. E ela vai então até o Cristo, até Jesus, reclamando de tudo isto. Mas então o Cristo conversa com ela e diz assim: olha, independente das dificuldades, o que é preciso que você tenha para com seu marido? Amor incondicional, independente da sua crença. Então acredite em mim. Tenha então o amor de Deus em seu coração, siga os meus ensinamentos. Quanto ao seu marido, se for necessário, fique em silêncio. Se ele não te escuta, mas continua ao lado dele, continua trabalhando com ele e continua crescendo na família com ele. Porque este é o verdadeiro amor, aquele que a gente entende as diferenças, aquele que a gente convive com as diferenças. E então chegará o momento que um compreenderá o que o outro faz de melhor, o que o outro compreende de melhor, qual que é a doutrina que o outro segue. Então, com o tempo, um vai vendo no outro o que ele tem de benefícios. E isso a gente só vai conseguindo com o tempo. Nós sabemos de muitas pessoas aí, de muitos casais, que antes uma das partes era ateu e a outra religiosa. E com o tempo, então, a que era ateu foi vendo, então, que a religiosidade era uma coisa boa, porque via que a sua esposa estava cada vez melhor, ou via que o seu marido estava cada vez melhor. E aí, então, ele passa, com o tempo, timidamente, a ir junto. E aí, depois, com o tempo, passa a participar dos trabalhos evangélicos. E por que tudo isso? Porque não há brigas. Você tem de frequentar a minha religião. Não, é você que tem de frequentar a minha. Não, só assim, olha, eu gosto da minha religião, você gosta da sua. Eu posso te acompanhar na sua, você acompanha na minha. Eu sigo os ensinamentos da sua, você segue os ensinamentos da sua, eu sigo os da minha e nós vamos caminhando juntos. Então, é isso que nós devemos entender, principalmente nos momentos atuais. Todas as diferenças que nós estamos vendo no meio, que encontramos na família, que encontramos no trabalho, que encontramos na política, que encontramos então nas torcidas, torcer para um time ou para o outro. O que nós devemos fazer? Fraternidade, independente dos pontos de vista de cada um, do time que o outro escolheu, do lado político que o outro escolheu, do lado familiar que o outro escolheu, o seu trabalho, o que ele é ou não é, a gente tem de buscar respeitar e deixar essa cultura de ódio que todos nós então temos nos tempos atuais. A gente não pode ter uma opinião diferente que é massacrado, sendo que o mais legal que existe em todo o espírito imortal é o fato dele ter a sua individualidade, é o fato dele ter a sua opinião própria. E desde que ele não esteja matando alguém, desde que ele não esteja roubando ninguém, desde que ele não esteja ofendendo ninguém, xingando, por exemplo, ele pode ter a opinião dele. Ele pode, no seu convívio, agir da maneira então que ele achar correto. E o que nós podemos fazer em volta, principalmente familiares, amigos, colegas de trabalho, é simplesmente aceitar. Muito bom. Vamos lá então, no item que eu falei do livro Caminho, Verdade e Vida, é o item 102, o cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, Jesus. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo.
Quando o ser humano comum descansa nas vulgaridades e inutilidade da existência terrestre, ninguém examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em ressurgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o ser humano na animalidade em que se compraz. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Bem, o que ele quer nos dizer? Que nós ainda somos aquela semente que foi jogada lá na terra. Estamos ainda nas profundezas da nossa ignorância. E estamos ainda nas sombras. O pouco de luz que nós vamos conseguindo vislumbrar é aquela na qual parte já dos nossos entendimentos evangélicos. E daquele ponto que nós estamos conseguindo reconhecer que para conseguir chegar lá na Terra, ultrapassar a Terra e então realmente ali conseguir aquele arvoredo tão bonito, frondoso, eu preciso então ir esticando as minhas raízes. Esticando as minhas raízes para que eu tenha força e encontre auxílio e consiga então alcançar a superfície e estar lá então, lá em cima, junto com os outros, junto com as outras árvores, junto com as outras plantas, dando frutos, dando folhas, dando sombras para aqueles que estão necessitando. Então é essa a mensagem que o Evangelho vem nos trazer, porque é a partir dessas ações que eu consigo então ir me transformando e então me superando e conseguindo a cada dia aquela transformação, renovação, regeneração necessária, compreendendo o verdadeiro ponto de vista, a vida futura, a vida espiritual, mas estando no meio carnal, trabalhando, como eu disse lá no início, um por todos e todos por um, buscando essa seara, juntos, trabalhadores, cada um com a sua enxada, com a sua família, com o seu trabalho, com o Cristo, então, estando por todos, como aquela imagem que nós vemos, no qual o Cristo está grande assim, né? E o planeta Terra está na frente dele e ele amparando com as suas mãos fraternas. É isso que nós precisamos ter em nossos corações. O Cristo em nossas mentes e em nossas mãos, partindo para a ação. Eu espero que eu tenha conseguido chamar a atenção para esse segundo ponto de vista, que é o da vida espiritual, que é a vida futura, que na realidade é a vida real e que é a vida presente daqueles que nos envolvem, daqueles que nos abraçam, daqueles que estão junto conosco, nos intuindo para que possamos conseguir encontrar os melhores caminhos para a superação, para a nossa resignação e, consequentemente, para o nosso progresso espiritual. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder aqui junto com vocês estudar o Evangelho. Agradeço de coração e que todos nós
tenhamos uma boa noite. Deixo aqui o meu abraço.